Olá, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, amigos e todos aqueles que têm acompanhado o nosso canal. Neste vídeo nós vamos compartilhar um resumo da série que nós estamos trabalhando ali na Carta de Paulo aos Filipenses, com o tema geral Alegria e Contentamento. Antes eu quero ler aqui o texto da nossa reflexão que diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Para muitos, a Bíblia é um livro ultrapassado, e por isso, então, acreditam que ela nada tem a ver com as nossas vidas. Desacreditar na Bíblia como palavra eterna e permanente de Deus é, na verdade, uma das armas que o diabo usa para enganar, ludibriar e manipular as pessoas. Esta, aliás, foi, inclusive, a forma pela qual ele enganou Eva ao instigá-la a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, levando-os a acreditar que Deus não estava lhes permitindo ter tudo o que eles realmente precisavam, gerando então insatisfação em seus corações. O resultado disso é uma busca constante pela paz e tranquilidade em coisas, conceitos e atitudes que, no fundo, só fazem aumentar ainda mais o vazio da alma. A verdadeira paz e tranquilidade, que só são adquiridas na pessoa de Cristo, nos são reveladas justamente na Bíblia. E nesta carta, em especial, nos é ensinado que realmente pode preencher o nosso coração de paz, alegria e de esperança. Nela, nós encontramos um apóstolo de Cristo, que estava preso fisicamente, mas livre no seu espírito e na sua esperança. Alguém ali que tinha todos os motivos para ficar triste, ansioso, preocupado, inseguro e até mesmo com medo. No entanto, o que nós encontramos é um homem em que a única ansiedade do seu coração estava em fazer a obra de Deus e ter a plena certeza de que a sua vida estava servindo a este propósito. Logo no início da carta, Paulo nos ensina que servir a Deus é um privilégio e um motivo de grande alegria. Ele começa colocando-se como um servo de Jesus, literalmente um escravo do Senhor. Ele revela que o propósito da sua existência, que é servir ao Senhor com alegria no seu coração. O serviço a Cristo produz essa constante alegria no seu coração, porque ele sabe que está servindo o reino de Deus acima de tudo. E essa alegria que Cristo põe no seu coração o impele a servir com disposição, a testemunhar com alegria no seu coração do amor e o cuidado que Deus tem com a igreja e através da igreja na vida de todos aqueles que fazem parte da família do Senhor. Depois de saudar ali alegremente aos filipenses, Paulo continua mostrando o seu zelo pela vida daqueles irmãos. A sua expressão de gratidão, ela é intensa e contínua. Com isto, Paulo expressa uma certeza de que esta obra, que foi iniciada por Deus, será terminada por ele. O evangelho que alcançou a vida dessas pessoas teria o seu fim completado na prática do amor e também na redenção e salvação das suas almas. E a prova concreta dessa certeza estava no fato deles se tornarem participantes do seu ministério na pregação do Evangelho, apesar das dificuldades e perseguições que eles estavam sofrendo. Paulo os trazia em seu coração, porque eles haviam compreendido o que é servir a Cristo de verdade
e poder, então, auxiliar os seus líderes na tarefa de proclamar o Evangelho. Aqui nós aprendemos que a alegria constante ela emana da pessoa de Cristo e se reflete num coração grato e vai mostrar os sinais verdadeiros da vida cristã. Embora o apóstolo estivesse impedido de viajar até Filipos, ele não estava impedido de orar pela vida da igreja. E as suas orações sobem aos céus a favor dessa igreja. Ele influencia e abençoa os crentes da igreja, e com isso, então, podemos aprender algumas lições importantes. A primeira delas está no versículo 3, que diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Aqui nós temos lembranças que trazem alegria. É fato que existem memórias que nós registramos que nos trazem dor e desesperança. Recordações que ferem o coração e provocam sofrimento, geram mágoas e rancor. Na cidade de Filipos, Paulo foi preso, ele foi açoitado legalmente com varas, jogado num calabouço, colocado no tronco e humilhado diante do povo. Mas as lembranças que ele traz à memória é da igreja que, ao longo dos anos, trouxeram-lhe bênçãos abundantes e uma grande alegria. Não há nenhum fato vivido na igreja que arranque lágrimas de tristeza do apóstolo. Pelo contrário, tudo que ele traz à sua memória o leva a glorificar a Deus pela sua misericórdia e graça sobre a vida desta amada igreja. O seu coração transbordava de gratidão pelo cuidado e amor que os crentes de Filipos estavam demonstrando para com ele. Com isso, então, nós aprendemos que ter Cristo em nosso coração e estarmos em Cristo produz a verdadeira alegria e um espírito de gratidão. E isso, então, nos leva ao segundo ponto, que é a intercessão cheia de alegria. No versículo 4 ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Enquanto os filipenses lembraram-se de Paulo nas suas necessidades, Paulo se lembrou deles nas suas orações. Mesmo preso, o seu coração não estava focado em si mesmo e nas suas necessidades, mas na vida e na necessidade de outras pessoas. Como Paulo, crentes que possuem a verdadeira alegria dada por Deus não se concentram em si mesmo, nem em sua dor ou circunstâncias difíceis, mas procuram seguir o exemplo do próprio Jesus, que lá na cruz ele orou para que Deus perdoasse os seus inimigos, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Crentes infelizes são egocêntricos, egoístas, orgulhosos e até mesmo vingativos. E muitas vezes o seu egocentrismo, inevitavelmente, manifesta-se através da oração. Mas nós temos aqui um homem que estava com um coração cheio de gratidão e de entusiasmo. Veja o que diz o versículo 5 até o 7. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Um dos elementos que contribuem para a nossa alegria no Senhor é a nossa comunhão manifestada na cooperação do reino de Deus. Paulo se alegrava que os filipenses eram salvos, e assim então também parceiros com ele na propagação do Evangelho. As suas participações foram através de um generoso apoio financeiro para com o ministério do apóstolo. A segurança de Paulo em relação aos crentes de Filipos deve-se ao fato de que eles são fruto da obra de Deus. Ele reconhece que o trabalhar na vida da igreja é de Deus. E como ele mesmo diz, o que Deus começa, ele termina. Não há possibilidade de falha ou de cumprimento parcial na salvação dada pelo Senhor. A verdadeira comunhão e o verdadeiro amor
conduzem a atitudes concretas, atitudes como intercessão. Paulo intercede pelos filipenses, prestação de socorro e assistência. Os filipenses, eles ajudam Paulo no seu ministério. E o desejo de bem-estar e plena felicidade na pessoa de Cristo. Paulo deseja isso para a igreja de Filipos. E o amor fraternal, que reflete o amor de Cristo pelas pessoas, como nós podemos ver o amor de Paulo para com a igreja e da igreja para com ele. E aqui nós temos então um apóstolo que tem um coração cheio de afeto. No verso 8 ele vai dizer: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Não pode haver alegria maior ou mais emocionante do que a alegria produzida por uma profunda e permanente afeição genuína pelos outros. Não foi difícil para o apóstolo expressar aos crentes amados de Filipos a alegria que ele tinha pela vida desta igreja, por causa de tudo que ele viveu e de todo o apoio que ele recebeu. Ele não poderia ter pensado neles de outra forma. O amor que Paulo sente pelos filipenses não é outro, senão o mesmo amor de Cristo. O crente, ele não tem outro sentimento que não o de Cristo. O amor de Cristo passa por nós aos nossos irmãos. Aliás, o verdadeiro sinal de que nós somos discípulos do Senhor é o amor que devemos ter uns pelos outros. Apesar das circunstâncias desfavoráveis em que o apóstolo Paulo se encontrava, ele se alegrava. A sua alegria era sincera e verdadeira, pois vinha da certeza do trabalhar de Deus na sua vida e também na vida daqueles a quem ele compartilhou do Evangelho. E mesmo tendo muitos motivos para se entristecer, ele não permitiu que a preocupação e o medo tomassem conta do seu coração. Ao se lembrar dos irmãos da igreja de Filipos, ele muito se alegrou pela vida deles, pois ele viu neles o resultado da graça de Deus, que através da sua vida pôde alcançar essas pessoas e que agora, mediante o compartilhar das suas necessidades, eles então deram mostras da sua salvação em Cristo, do seu amor pelo Senhor e pela sua obra, tornando-se assim participantes dos sofrimentos de Paulo e cooperando com o reino de Deus. Tudo isso leva então à conclusão inevitável de que a comunhão do povo de Deus deve ser uma comunhão de alegria. A alegria do não cristão, ela vem do exterior. A paz que ele desfruta dura só um instante, ou seja, enquanto não surgir os problemas. A sua felicidade está em ter coisas e enquanto não aparecer alguma outra coisa que possa suprir ali o que ele sente como necessidade. A sua felicidade não dura muito. A sua alegria, ela é feita de momentos alegres, somente enquanto os conflitos não aparecem. Porém, a alegria do salvo em Jesus, ela vem de dentro. É de uma ação soberana de Deus, que mediante o seu Espírito traz conforto e consolo ao nosso coração. Da fidelidade de Deus em cumprir com a sua palavra. Da certeza absoluta de que Deus terminará a obra que ele começou. Apesar das inevitáveis tristezas, decepções e dores da vida, o salvo em Jesus, ele pode estar sempre alegre, porque a sua alegria não é baseada em circunstâncias. Ela é resultado da fé e do dom do Espírito Santo trabalhando em nosso coração. E eu pergunto, como está o seu coração hoje? Será que ele está alegre por saber que Deus tem cuidado de você? Ou será que essa alegria tem sido passageira, como possivelmente as lutas que você tem passado ou irá passar no dia de hoje? Em que está baseado a sua felicidade? Em ter uma vida livre de problemas? Ou saber que mesmo no meio dos problemas, Deus tem se mostrado e tem derramado da sua graça, sustentando, guardando e fortalecendo a sua fé? Pense nisso. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. E se você ainda não encontrou essa alegria,
ela está disponível. Basta pedir, basta reconhecer que Jesus, ele é o seu Senhor, o seu Salvador. E você então vai poder desfrutar não somente da alegria, mas de uma paz permanente sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.